Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar nossa primeira aula. Entender aqui como é que funciona o piano, né? Então, essa aula 1, para você que vai realmente começar e não sabe absolutamente nada de piano. Essa aula também é para você que toca e às vezes quer compreender o que você já percebe, mas vai perceber que a gente vai comentar aqui. É para você que é professor também, que às vezes quer ver algumas dicas da didática, né? Do ensino do piano. Então é para muita gente, né? Essa aula também é para idades diferentes, tá? Então eu posso dar essa mesma aula para uma criança, para um adulto. Tudo bem? Muito bem. Bom, aqui pra gente de cara observar. Vou até abaixar aqui, que a gente pode ver de duas maneiras, né? Pelo teclado. A gente está percebendo o teclado do piano. Então, aqui é um teclado, um instrumento teclado. Porém, essa parte chama teclado. Então, esse é o teclado do teclado ou o teclado do piano. É a mesma coisa, ok? Tudo bem. E a gente vai perceber uma coisa de cara. A gente tem um tanto de tecla branca alinhada que parecem se diferenciar por essas pretas aqui que estão mais altas no teclado. Mais altas no teclado. Então, para a gente que enxerga, a gente percebe que esses grupos de teclas pretas, elas se agrupam de 2, de 3, em 3. Depois isso se repete, tanto para a direita, 2, 3, 2, 3, quanto para a esquerda, né? 3, 2, 3, 2, 3. Beleza? Você fala assim, poxa, que óbvio. Ótimo que é óbvio. Ótimo. Ótimo. Porque é a partir disso que a gente vai aprender a nos posicionar aqui no piano. É a partir desse contato. E saber disso é muito interessante, né? É muito interessante saber que é assim, né? Então eu falei para quem enxerga, porque quem não enxerga bota a mão, sente o grupo de 2 teclas pretas, de 3, de 2, sente aqui e posiciona a mão e começa a tocar. Por isso muitas vezes a gente vê também intérpretes bons, grandes intérpretes do piano tocando de olho fechado. A mão está sentindo esse contato aqui. Beleza? Muito bem. Aqui nas teclas brancas se encontram as notas que a gente chama de notas naturais, que são essas que a gente conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? A gente precisa primeiro saber localizar onde é que ficam essas notas. Né? Nós vamos começar pela nota Dó. E o Dó ele se encontra do lado, a primeira tecla branca, do lado esquerdo do grupo de 2 teclas pretas. Então é assim que a gente identifica o Dó. Ela é a primeira à esquerda do grupo de 2 teclas pretas. É a primeira branca ao lado à esquerda do grupo de 2 teclas pretas. Então, identifiquei um grupo de 2 teclas pretas aqui. Do lado esquerdo tem o Dó. Perfeito? Tem mais Dós? Tem. Tem mais, né? Aqui nessa visão, aqui, Dó. Ok? Tudo isso é Dó. Ora, que diferença é essa que tem de um Dó para o outro? Esse para esse, né? Aqui a gente vai perceber que existe uma diferença. E sem medo de ser feliz, a gente fala assim, esse som... vejo muita criança falando que esse som é grosso e esse é fino, né? Tá ótimo. Viu a diferença? Ok. Na música a gente vai chamar de grave e agudo, tá bom? Depois a gente vai no fundamento desse aspecto aqui, para poder ver se entra na nossa cabeça de uma vez, a gente não fica confundindo. Mas, para mim,
coisa grave. E aqui é agudo, pontiagudo, né? Fino, pontiagudo, né? Certo? Já para começar uma brincadeira, já que estamos aprendendo aqui o piano, a gente vai aprender a fazer um glissando, uma brincadeira que a gente vai com o lado de fora da mão, o lado da unha, a nota mais grave e até a mais aguda, né? Para cá também o ideal é sempre o lado da unha, fica mais fácil, tá bem? Então, agora, as outras notas vizinhas a gente já conhece quando ela vai de direção do grave para o agudo, né? A gente já sabe falar, muitas músicas didáticas, né, ensinam Dó, o vizinho branco aqui, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É importante saber falar pro lado de cá também, porque a música não fica andando nessa direção, não é isso, ela caminha por todas as direções. Então é importante a gente saber falar para cá também. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Beleza? Percebo que muitas vezes a gente pode confundir o Dó, se parece com o Fá, se parece com o Dó, né? Porque ela está no começo de um grupo de teclas pretas aqui, à esquerda de um grupo de teclas pretas, só que esses três, e esse aqui é um Fá. Bom, agora vamos aprender a posicionar a mão. A mão, basicamente, a gente vai, olha, o cotovelo, ele fica na mesma altura do teclado, na mesma altura do teclado, é ótimo. Aí pode ser para cima? Pode ser para baixo? Pode, tudo pode. Mas o ideal é a gente manter aqui paralelo, beleza? A mão mais curvadinha, se a gente fizesse assim, a gente tivesse como se fosse uma conchinha, né? Uma conchinha, né? Por que a gente dobra um pouco a mão? Porque senão o polegar não alcança aqui o teclado. Então a gente dobra e como ele alcança. Certo? Tudo bem? Beleza. A gente vai pôr o polegar, colocar o polegar em cima do Dó. E a gente vai colocar cada dedo nas teclas vizinhas. Então a gente vai reparar que esse dedo está com o Dó, esse Ré, esse Mi, esse Fá, esse Sol. Não confunda, dedo não é nota. Dedo é dedo, nota é nota. Tá bem? E aí a gente vai reparar o seguinte, que agora se a gente parar para pensar, eu consigo, sem eu precisar de olhar, eu consigo tocar a nota, qualquer uma das notas Dó, Ré, Mi, Fá ou Sol. Tá bem? Eu quero que vocês reparem aqui em duas maneiras básicas de tocar o teclado. Duas maneiras básicas para tocar o teclado do piano. Quando a gente vai ligar, quando a gente vai tocar mais notas, a gente faz dois tipos de conexão, que é a mesma da linguagem, quando a gente usa o fraseado. A gente termina um fraseado com uma pausa, com um silêncio, uma espécie de silêncio, que seja rápido, mas ele ajuda a gente a perceber quando termina uma frase. E a gente mantém as sílabas e as palavras ligadas para que a pessoa não perca o raciocínio. Né? E as duas técnicas opostas são staccato e legato. Staccato é destacado, né? E legato é o mesmo que ligado. Então, se a gente for tocar as notas em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol em staccato, eu vou martelar, essa palavra martelar, com cada dedo, ó, no meu polegar, eu vou martelar aqui, ó, o Dó. Martelar é uma boa palavra para se usar. No piano, quando a gente toca a tecla, é um martelo que bate na corda. Então a gente vai pensar que o nosso dedo é um martelo também. Aqui a gente vai fazer vai impor um movimento, uma energia que vai combinar no martelo tocando a corda. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Tá bem? Então, martela. Para tocar staccato, eu vou recolher a nota rapidamente, ó. Recolher o dedo rapidamente, né? Ó, com o Ré, Mi, Fá, Sol. Beleza? Ok. Toquei mais de uma vez aqui para a gente ver como é que é o staccato em cada nota, mas a gente pode fazer em staccato as notas em seguida. Bom,
Se isso fosse uma frase, ia parecer um robô falando. Ó, você, aquele robô antigo, né? Porque agora o robô tá melhorando, não tá bom ainda não, né? Se eu quiser fazer dó, ré, mi, fá, sol, legato, eu vou soltar, vou tocar essa nota, eu só vou soltar quando eu tocar essa nota. Na hora que eu tocar essa outra nota. O mesmo esforço que eu impus para tocar é o mesmo para tirar esse. É o mesmo movimento, ó. Tá vendo? Agora a gente começa a ouvir frase, parece uma frase, né? Beleza? Esse é o nosso grande esforço. Treinar isso aqui é o mais importante, é o fundamento das coisas, para a gente começar a usar a música como linguagem. Muito bem. Lembre-se que tudo que você faz com a direita, o pianista tem que ser ambidestro. Mentira, né? Tem que ser ambidestro, não. Mas, nossa, a esquerda é tão poderosa quanto a direita. Né? Ó, legato. Posicionei aqui uma parte mais grave. Eu posso ficar com as duas mãos, né? E staccato agora. Beleza? Eu posso tocar as duas mãos juntas em legato, né? Eu posso tocar staccato também. Essa história de tocar com as mãos juntas, o que acontece? As nossas mãos são espelhadas. Então, no instrumento, né? Isso aqui é uma aranha no espelho. Então, a gente sabe que o efeito espelho, né, confunde um pouco a gente. Às vezes a gente vai pentear o cabelo com a esquerda, assim, ou então mesmo com a direita mesmo. Parece que o movimento é ao contrário, né? Então, esse é o mesmo efeito. A gente pode se confundir muito, né? Então, com dedos não são notas, né? Se fosse dedos iguais, cada um vai para um lado, se eu for usar essa. Né? Cada mão vai para um lado. Uma mão vai para o agudo e outra para o grave. Não é isso? Beleza? Então, para isso não ser um grande problema, nós vamos fazer treinos diferentes para as mãos. E o treino mais difícil vai ser o da esquerda. Da esquerda. Vai ser o treino mais difícil. Mas mesmo assim é um treino muito importante. Que é o de produzir 2 acordes. São 2 acordes. O que é um acorde? É um conjunto de notas que a gente pode criar um novo símbolo através desse conjunto de notas. Né? Se eu tenho 3 notas tocadas ao mesmo tempo, aqui eu vejo quais notas são, eu posso dar um nome para esse acorde. Né? Esse acorde é um Dó maior. Mas eu faço outro. Esse aqui é um Sol com sétima. Tá bem? Depois nós vamos estudar isso quando a gente estiver estudando a harmonia. Tá bem? O que importa então é saber que um acorde é um conjunto de notas já pré-definidas, né? Que vai sugerir um novo símbolo. Muito bem. Como que a gente vai fazer esse acorde? Nós vamos segurar, toca o Dó com o mindinho, nós vamos chamar de mindinho. Não é difícil depois a gente saber que a gente numerar. Os dedos no piano, eles são numerados, né? O violão é diferente, também tem números, mas também tem letras. E aqui é só número. E é interessante que é o seguinte, os 2 polegares são número 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Eu não vou ficar falando agora, vou falar só o nome do dedo que a gente conhece, né? Mas seria o dedo 5, que é o mindinho. Segura, não larga. O dedo médio, ele está em cima do Mi, né? Então, nós vamos tocar e apertar ele também. E o polegar está em cima do Sol. Nós vamos tocar e apertar também. Perfeito? Muito bem. E aí, a ideia é martelar as 3 de uma vez. Só que nós vamos martelar e deixar. Martelar e deixar o martelo. Martela e deixa o martelo para baixo, né? Martela e deixa o dedo para baixo. Perfeito? Deixa ele soar. Tudo bem? Pode fazer assim também? Pode, mas a gente vai tratar a harmonia aqui dos acordes, geralmente segurando o máximo que a gente pode, tá? Então já vamos treinando aqui. Muito bem. Então, isso aqui pode ser um esforço
já difícil, eu sei que é. Eu digo que para cada coisa nova e difícil que a gente aprende, a gente tem que fazer 250 vezes. Aqui, devo ter feito umas 10, né? Ou seja, ainda faltaria 240 para começar a ficar bom. Então, cuidado, né? Ai, tá difícil. Depois se você fizer 250 vezes, né? Talvez, né? Já, se conseguir antes, ótimo. Mas é uma média, tudo bem? Ok. Então, tocamos e seguramos, perfeito. E a gente vai fazer um outro acorde, que é o seguinte: nós vamos levantar o dedo mindinho, nós vamos para um vizinho, nós vamos abrir a mão, coisa que eu te falei que não era para fazer, mas nós vamos abrir só o mindinho que vai esticar, só o mindinho, ninguém mais, tá bem? Perfeito? Ok. E isso vai contradizer um monte de regra que eu vou falar, mas é assim, a gente não vive só de regras não, né? E ao mesmo tempo nós vamos abandonar o Mi e tocar com o dedo indicador que está em cima do Fá. Ou seja, o polegar é o único que ficou. E ele pode ser um guia pra gente. Ou seja, eu não vou tirar o polegar daqui, porque, na verdade, gente, é bom levantar o dedo, né? Mas ele continua no mesmo lugar. Então, aí com mais um indicador no Fá e um mindinho no Si. Perfeito? Esticou o mindinho, foi, tocou. Vocês vão ver que esse acorde é mais fácil que o outro. Né? Tudo bem? Martela, deixa ele lá embaixo. Esse é o Sol com sétima. Beleza? E aí, para voltar pro Dó, eu volto o mindinho pro lugar, ou seja, volto a mão para aquela posição original e toco o mindinho, o dedo médio e o Sol e o polegar, ou seja, Dó, Mi, Sol. Beleza? E aí, então começando a ficar fera. Treinei essa costa aqui, estiquei o mindinho, tem o Si, Sol com sétima, voltei o mindinho, tem o Dó maior. Estou tocando várias vezes aqui para a gente reafirmar. E aí, o treino bebido é o treino do copo d'água. A gente pega um copo d'água, aqui eu tomo uma garrafa, e vou fazer assim, alternando, cada hora um, e ao mesmo tempo eu dou um gole, sem parar, não é? Isso, essa brincadeira, ela tem uma coisa muito importante por trás dessa brincadeira, que é a automatização. Ou seja, aqui a gente vai precisar manter bem treinado, o máximo possível, para a gente não ficar olhando muito, porque a mão direita, de modo geral, ela vai fazer a melodia. A melodia acontece em sons mais agudos. Em sons mais agudos que está bem na mão direita. E a melodia é que fala para onde que a harmonia deve ir, para onde que os acordes devem ir. Então, portanto, a gente acaba ficando atento aqui à direita e a esquerda responde com o que precisa ser feito. Tá bem? Muito bem. Vamos para a direita. Então, treinou bastante isso. Não se preocupem, eu sei que é difícil. É só treinar. Tá bom? Só treinar, prestem bastante atenção. Cuidado para não ficar afundando que não dá som. Sabe? É martelo, beleza? Ok? Tudo bem. Se a gente vier com a mão direita, a gente vai perceber uma coisa. Nós não vamos tirar daqui o dedo daqui. Tá bem? A mão dessa posição. Então, eu tenho aqui, sei que o polegar é o Dó, sei que aqui é o Ré, sei que aqui é o Mi, Fá e o Sol. Então peraí. Então de olho fechado, sem olhar para a mão, nem eu nem você, se você estiver tocando a nota, pelo som eu sei que nota que é. E quem toca sabe pelo dedo também. E também pelo som que quer ouvir, né? Vai que estar com posição diferente, porque eu quero ouvir um Ré. Mas isso não é um Ré, eu estou tocando com o dedo que seria o Ré, é porque minha mão está fora do lugar, então eu coloco de volta. Então, ou seja, o guia da música é o corpo inteiro, mas principalmente o ouvido. Beleza? Dó. Então eu peço Mi, Ré, Fá, o que for.
Mi. Então, na hora que a gente começou a perceber aqui, a gente fala assim, uai, eu consigo ler notas e consigo tocar elas aqui sem precisar olhar para as notas aqui da mão. Lendo ali, porque eu não preciso olhar para a mão para tocar a nota que eu quero, né? Porque eu sei que está debaixo de cada dedo aqui. Por isso que o piano é um bom instrumento para treinar a leitura de partitura. Muito bem, então se a gente der uma lida aqui nesse material, nessa frasezinha aqui, da melodia, nós vamos tentar olhar para essas notas. Olhar para essas notas, nós vamos fazer uma leitura do que é o rudimento da partitura, a ideia essencial da leitura da partitura, que é a altura em que as notas estão. Então repare, se a gente tem as notas Dó todas na mesma altura, ora, porque o Dó sempre vai estar aqui. Por isso e aqui, se a gente reparar, a nota mais alta é o Sol, ou seja, é o nosso outro limite, que é o feito com o mindinho, né? É o Sol aqui. Ora, então nós vamos associar que quanto mais embaixo, mais grave, quanto mais alto, mais agudo, certo? E se a gente reparar, toda vez que tiver o Dó, ele vai estar sempre na mesma altura. O Ré, ele está sempre na mesma altura. O Mi, sempre na mesma altura. O Fá e o Sol estão ali, só tem um, mas estão ali. E olha, eles são vizinhos também. Ele não está um pouco mais acima que o outro. Eles estão numa proporção igual na altura, né? Na distância entre eles, tá bom? Beleza? É assim que a gente vai encontrar na partitura. A gente também lê da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita a gente vai ver que tem Dó, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. A gente vai ver que tem um Sol, o Ré, eles têm um rabicho. Isso quer dizer que a gente vai segurar um tempo a mais a nota aqui, para tentar ver que música que vai surgir. E a gente vai simplesmente tocar. Agora, igual eu falei, a gente falou da esquerda para a direita, agora nós vamos tocar. Então, Dó, Mi, Sol, ficou ali, que ele tem um rabicho. Fá, Mi, Ré, segura que ele tem um rabicho. Dó, Ré, o Mi não tem não, Mi, Ré. Perfeito! Viram como é que é interessante? Isso, compreender isso aqui é compreender o que é a leitura de partitura. Acabou o problema da gente, tá bem? Para finalizar, a parte mais complicada de todas. Vocês estão vendo ali a parte da harmonia, que é a mão esquerda? Nós vamos fazer com Dó maior, por isso que é escrito Dó, M maiúsculo, tá vendo? E Sol sétima. Nós vamos entender com Sol com sétima, tá bem? Dó maior, Sol com sétima, Dó maior. Eles são alternados, igual a gente estava treinando, alternando, né? Então, outra coisa que a gente vai reparar, por último, algo essencial e muito importante, é que se tiver nota aqui na vertical, elas coincidem, elas vão ser tocadas ao mesmo tempo. Então, um Dó maior, esse primeiro Dó maior, vai tocar junto com o Dó. Dó, Mi, Sol. Agora o Fá com Sol com sétima, né? Fá, Mi, Ré. Agora o Dó com Dó. Mi com Sol com sétima. E o Dó com Dó. Ficou parecendo fácil, né? É difícil. Para quem nunca tocou, é muito difícil. Mas é só você ficar vendo esse vídeo e tentando de novo, que vocês vão ver que vai dar tudo certo. Para fechar e finalizar mesmo, eu queria só mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu queria fazer uma brincadeira. Nós estamos falando das regras e aí nós só falamos de tecla branca. Nós vamos tocar a primeira música nossa, eu chamo de divertimento, vai ser nas teclas pretas. É um chopstick, ou seja, que nós vamos usar só o indicador. Tudo que não pode nós vamos fazer, porque o que vale, quem manda é o ouvido. Se tá bom, é o que interessa, tá bom? Óbvio que nós vamos aprender a técnica correta para ficar cada vez melhor, né? Vai que você é muito exigente, né? Então é bom saber tudo para poder conseguir executar tudo lá no final, né? Indicador da mão esquerda nessa tecla aqui, que é a primeira do grupo de 2, tá bem? Indicador na última do grupo de 3.
e nós vamos alternar. Primeiro esquerda. Então vamos treinar isso aqui, ó, né? Alternou. Esquerda, direita. Beleza? Esquerda, direita. Eu disse que a esquerda nunca vai sair daqui, mas a direita vai. Então a primeira parte da música vai ser isso aqui, ó. E desce, ó, pra cá, ó. Chegou até no vizinho, né? E aí eu volto pra cá. De novo a primeira parte. Desce lá da ponta, vem vindo até chegar perto dele. Cheguei no vizinho, volto lá aqui e termino só o grupo de 3. Segunda parte. Começo do mesmo lugar, venho vindo até o vizinho e vou cruzar as mãos aqui e ele continua seguindo até terminar o grupo de 3. E essa é a música. Tudo bem? Vocês gostaram? Espero que sim. É muito treino, tem muito conteúdo, principalmente para quem nunca tocou. Pode ser muita informação e tá tudo muito sintetizado, ou seja, apesar das brincadeiras, né, que são importantes, tudo é conteúdo aqui, né? Para você que já toca e estiver percebido que alguma coisa, olha, eu sempre vi, mas nunca tinha parado para pensar, é para você também. E para você que é professor, espero ter contribuído de alguma maneira, na forma de utilizar aqui os recursos da didática para tocar o instrumento, o piano, tá bom? Muito obrigado, viu? E a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo no coração.